Well, Stella and I are glad to be back here in Londrina tonight. Estela e eu estamos alegres de estarmos de volta aqui em Londrina essa noite. We had the blessing of being with some last night, Noite passada tivemos a bênção de já estar com alguns irmãos e irmãs, but now tonight there's a few older ones here. mas agora, hoje à noite, tem alguns aqui que são mais velhos do que os de ontem. But as Mas- one of the older ones, Como aqueles que são mais velhos. I can say we're all young at heart. Eu posso dizer que todos nós somos jovens de coração. It's all a matter of your perspective. É apenas uma questão de perspectiva. When you look at eternity, Quando olhamos para a eternidade, we're all just babies. todos nós somos bebês. I like that perspective. Eu gosto dessa perspectiva. Not this earthly Eu perspective, não gosto dessa perspectiva terrena, but looking away. mas devemos olhar para cima. Well, we're thankful that we can be together Mas tonight. agradecemos porque podemos estar juntos. It's always a precious time to be here. É um tempo precioso. Podemos estar aqui juntos. I'd like for us to turn to Paul's letter to the church in Ephesus. Gostaria que abríssemos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. And Ephesians chapter 1, Efésios capítulo 1, verse 18. versículo 18. Now there's a little phrase in this verse, Há uma pequena frase aqui nesse versículo. and that's actually going to be the theme for our time E na together. verdade, essa pequena frase será o tema para essas reuniões que teremos. Now when you're reading this first chapter of Ephesians, Quando lemos esse primeiro capítulo de Efésios, there are a lot of treasures, there are a lot of riches there. há muitas riquezas, muitos tesouros aqui. But we just want to use one little phrase Mas queremos usar apenas uma pequena frase to encourage us during our time together. para nos encorajarmos nesse tempo que teremos juntos. In Ephesians 1:18, Paul starts his prayer. He Então, em Efésios, capítulo 1, versículo 18, Paulo começa a orar aqui. says, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of his power toward us who believe. Então, Paulo está orando aqui para que os olhos deles, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we do rejoice so in such a precious way to be in your presence. Senhor, de uma maneira especial, como nos alegramos de estarmos na tua presença. We're here tonight because of your great faithfulness. Estamos aqui nessa noite por causa da tua grande fidelidade. Lord, it's you that have kept us. Senhor, tem nos capturado. And Lord, you've kept us with a E o purpose. Senhor tem nos capturado com um propósito. So as we come tonight, Lord, Então, chegarmos aqui nessa noite, we want Senhor, to open our hearts to your word, nós queremos abrir os nossos corações para a tua palavra, for your purpose on why we're here. para o teu propósito enquanto estivermos aqui. Lord, without that, this is just a vanity of Sem vanities. isso, Senhor, isso será apenas vaidade das vaidades. So we give ourselves to you, Nos entregamos então a ti. that your great Holy Spirit would have a wonderful freedom amongst Que o us, teu Santo Espírito tenha plena liberdade entre nós. to speak into our hearts those words of eternal E life. fale aos nossos corações aquelas palavras de vida eterna. Thy wonderful name we pray. No teu Amen. nome maravilhoso oramos. Amém. The phrase that I would like for us to consider A frase que eu gostaria que considerássemos is that the eyes of your heart may be enlightened. é que os olhos do vosso coração possam ser iluminados. Now, Paul is using this in relation to the whole purpose of God. Paulo usa essa frase relacionando com o eterno propósito de Deus. He starts touching on it in this verse. E ele começa então a tocar aqui nesse versículo. That as the eyes of our heart are enlightened, E ele ora para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados, we could know the hope of his calling, para que nós saibamos a esperança do nosso the chamamento. riches of his glory, of his inheritance in the saints. E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. That's one of the most confounding phrases in Scripture. Aqui está uma das frases mais profundas de toda a Bíblia. The riches of his glory, A riqueza da sua glória, of his inheritance in us. da sua herança em nós, nos santos. That's an amazing thing. Isso é uma coisa incrível. As we look at it, Quando olhamos para ela, we almost think it must be a misprint, nós olhamos e falamos, não, foi impresso errado, não pode but ser we know isso. it's not. Mas sabemos que não And he é. continues on. E continua diante He disso. talks about the surpassing greatness of his power toward us who believe. Ele fala da suprema grandeza do seu poder para nós, os que cremos. All of this is in relation to his full purpose. Tudo isso relacionando-se com o seu pleno propósito. And he concludes this E chapter aí ele conclui esse capítulo, showing what is upon his heart.
falando-nos o que estava sobre o coração If dele. you look at verse 22, Se você olhar comigo, versículo 22, and speaking of our Lord Jesus Christ, aqui ele está falando do Senhor Jesus he Cristo. says, and he put all things in subjection under his feet. E ele diz, e pôs todas as coisas debaixo ou em sujeição aos seus pés. And gave him his head to all things to the church, E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, which is his body, a qual é o seu corpo, the fullness of him who fills all in all. a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Did you see yourself in that verse? Você consegue ver-se a si mesmo nesse versículo? As you look at that verse, Quando olhamos para esse versículo, speaks of his body. aqui está falando do corpo de Cristo. That's us. Somos nós. And what has he done? E o que ele tem feito? It says the fullness of him who fills each and every one of us. Ele diz, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, ou em todos nós. How we need the eyes of our heart enlightened Como precisamos ter os olhos dos nossos corações iluminados to be seeing these things, not from our perspective, but from his perspective. para vermos essas coisas, não da nossa perspectiva, mas da perspectiva dele. This is actually the only place in the scripture this little phrase, the eyes of our heart, is used. Aqui está o único lugar nas Escrituras que fala dos olhos dos nossos corações serem iluminados, que aparece nas Escrituras. Está aqui. Now, normally when we think of the eyes, we think of our head, our No- brain. Normalmente, quando pensamos nos nossos olhos, nós pensamos nos nossos olhos aqui, na nossa cabeça. And we're thankful we have a brain that translates everything that our eyes see. E somos gratos a Deus porque temos um cérebro que ele transforma tudo aquilo que vemos. But he also speaks here of the eyes of the heart. Mas aqui ele nos fala dos olhos do coração. So we have a contrast between the brain and the heart. E há um contraste entre o cérebro e o coração. When we have our brain, we think of knowledge, Com o nosso cérebro, nós adquirimos what we conhecimento see physically. e aquilo que vemos fisicamente. But when we think of the heart, Quando pensamos no coração, you think of life. nós pensamos na vida. One that has a full heart. É um coração cheio, pleno, You cheio de vida. think of a heart. Nós pensamos num coração. You think of love. Nós pensamos no amor. If someone doesn't have love, what do you call them? Se alguém não tem amor, você chama ele de quê? You don't say they're brainless. Você não fala um sem cérebro, uma pessoa que não tem cérebro. Você You não say diz this assim, person, they're heartless. você fala, essa pessoa não tem coração. They have no love. Essa pessoa não tem amor. Because as we come to this letter of Quando Ephesians, chegamos nessa carta de Paulo aos Efésios, we see God's great love story to his people unfolding. nós vemos o grande amor que Deus tem para com o seu povo sendo agora demonstrado. And the secret for us to see E this o segredo para vermos isso is through the eyes of our heart. é através dos olhos dos nossos corações. And this is why Paul is praying this so intensely, E é por isso que Paulo está fazendo essa oração por eles aqui de That uma we maneira could- tão intensa, that we can change our perspective para que pudéssemos mudar a nossa perspectiva. from seeing things so naturally with our own eyes Não vermos as coisas apenas naturalmente com os nossos olhos, to start seeing things with the eyes of our heart. mas começarmos a ver as coisas com os olhos dos nossos corações. We can refer to those as our spiritual eyes. Nós poderíamos referir-nos a isso como vidas espirituais, olhos Because espirituais. the eyes of our heart, our spiritual eyes, Porque os olhos dos nossos corações, eles são olhos espirituais. you know the great ability they have? Sabe qual é a maior habilidade que eles têm? They're actually stronger than X-rays. What? They're stronger than an X-ray. Na verdade, os olhos do nosso coração, eles são mais fortes do que o raio-x. They're stronger than an MRI. Eles são mais fortes do que uma ultrassonografia. They can see right into the heart of God. Eles são capazes de ver diretamente dentro do coração de Deus. What man can't see. O que os homens não podem ver. Eyes of our heart allow us to see right into his heart. Os olhos dos nossos corações é permitido ver exatamente o que está lá no coração de Deus. Do we want to have an understanding of what God is doing? Nós temos entendido o que Deus está fazendo. May the eyes of our heart be enlightened. Possa os olhos dos nossos corações serem iluminados. Because as we see into his heart, Porque se virmos o que está no coração dele, we start to gain some understanding, some revelation. nós vamos começar então a ganhar entendimento e revelação. Revelation doesn't come from the head. Revelação, ela não vem primeiramente na Revelation cabeça. comes from the heart of God. Revelação vem do coração de Deus. Revelation of what his purpose is. Revelação de qual é o propósito dele. The revelation of his desire for his church to grow Revelação do desejo que ele tem que a sua igreja cresça. is seen through the eyes of our heart. É ver através dos olhos dos nossos corações. And so we want to, in our times together, Então, nesses tempos que teremos juntos aqui,
we want to consider this matter of a changing of our perspective. Nós queremos considerar acerca de mudança de perspectiva. Tonight we're going to look at considering some verses out of the Gospel of Luke. Essa noite vamos considerar alguns versículos que estão ali no Evangelho de It talks Lucas. about a change of perspective. E ali vai falar de mudança de perspectiva. And Lord willing, tomorrow night, Se o Senhor permitir, amanhã à noite, we want to step back nós queremos dar um passo atrás in a very holy way e de uma maneira bastante and santa. try to see some things from His perspective. Nós tentaremos ver algumas coisas sob a perspectiva dele. We looked at things from our perspective so much. Nós olhamos as coisas sob a nossa perspectiva, olhamos tanto assim, Even our great salvation, mesmo a nossa grande salvação. we think of all that we have received. Nós pensamos em todas aquelas coisas que temos recebido, But do we ever look from His perspective? mas nós temos olhado a salvação sob a perspectiva Of dele. His joy being made full. A sua alegria se tornando Not completa. our joy, Não a nossa alegria, but His joy. mas a sua alegria, a alegria dele. It's amazing how, by the response of His people, É incrível que através da resposta do seu povo, the God of the universe, the creator of all things, can have joy in His heart. o Criador do universo, o Deus de todas as coisas, ele pode se alegrar no coração dele. So that's what we want to see tomorrow É night. isso que queremos ver amanhã à noite. But we want to, tonight we want to look at our perspective changing. Mas agora, nessa noite, agora queremos ver a mudança da nossa perspectiva. And we're going to see that this is not something unique to us that has to occur, E veremos que isso não é algo único que acontecerá conosco apenas uma vez, but all throughout Scripture. mas através de toda a Escritura. What God did first with His O servants que Deus fez primeiramente com os seus was servos change their perspective. mudou neles a perspectiva que So tinham. let's start in Luke 21 Então vamos para Lucas capítulo 1. and verse 25. Lucas capítulo 1, 25. Now the disciples, they're gathered with the Lord, Ali os discípulos estão juntos com o Senhor. and they've asked Him about the signs of His return. E os discípulos vão perguntar-lhe acerca dos sinais que compõem a sua volta, a sua They want to vinda. know, when is He returning? Eles querem saber quando é que o What Senhor will be voltará. happening? O que acontecerá? Luke 1? You said Luke 1? Luke 21. Lucas 21, 21. 26. Desculpa, irmãos. É 25. Eu vi que não que estava. Lucas 21, 25. 21 verse 25. Lucas 21, 25. 21, 25. Okay. There will be signs in the sun and moon and stars on the earth, dismay among nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves, men fainting from fear, expectation of things which are coming upon the world, for the powers of the heaven will be shaken. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, a angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. It's amazing that was written thousands of years ago. Incrível como isso foi escrito há milhares de anos atrás. You could almost see this news capsule being released on TikTok in this hour. E você pode como que ver essas palavras ditas há tanto tempo saltando tão frescas aí hoje no TikTok. Because it speaks of our days too. Porque essas palavras não falam apenas de lá, mas falam dos nossos dias também. And then you continues. E aí continua. He says, then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these things begin to take place, straighten up, lift your heads, look up, because your redemption's drawing nigh. 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. We can immediately see the relevance of these scriptures today. Nós podemos imediatamente ver a relevância dessa porção das Escrituras hoje, Because it's speaking of our Lord's soon return. porque ela nos fala da volta iminente do Senhor. And as our Lord is returning, E então, à medida que o Senhor estiver voltando, He's telling us to straighten up, look up, Ele nos diz, erguei as vossas cabeças, olha para because cima, our redemption is drawing porque a nigh. nossa redenção está próxima. You know, the days described here are pretty terrible. Os dias que essa porção descreve são dias terríveis.
But it's also very exciting mas também são de bastante citação, because it's showing us the end of the age. porque essa escritura nos mostra o fim das eras. And many people are asking today, what's going on? E muitas pessoas fazem essa pergunta hoje: o que está acontecendo? And this is what the disciples were asking. Foi isso que os discípulos perguntaram lá naquela época. And so he shares with them all about the natural disasters that are going on, famines, plagues. E o Senhor então compartilha com eles sobre esses desastres naturais, sobre pragas, sobre fome. He's talking about how there'll be droughts for a couple of months. E o Senhor falou para eles o que estaria acontecendo. There'll be fires that cover much of a country. Ele falava de fogo que está vindo sobre toda The a terra. smoke from those fires goes everywhere. E mesmo hoje, nesses dias, há nações que estão sofrendo com fogo, a fumaça por todos os lados. I know you just experienced that here. Eu sei que o Brasil tem experimentado isso aqui, But it's interesting in the United States. mas é interessante que lá nos Estados Unidos, They have fires in California and western part of Canada. nós temos lá geralmente fogo na Califórnia e numa parte lá para cima do Canadá. Thousands of miles away. Milhares de milhas longe de nós. But that smoke comes all the way to the East Coast. Mas aquela fumaça, ela desce e nos pega até na costa oeste ali. It's what is going on in these O days. que está acontecendo nesses dias It's causing many ones to faint, to have fear. What's going on? tem feito muitas pessoas desmaiarem, ficarem com medo e se fazerem essa pergunta: o que está And acontecendo? what is God's answer here? E qual é a resposta de Deus aqui? He says, look up. Ele diz: erguei vossas cabeças. Why does he say look up? Por que ele está falando? Olha para cima. Some translations say straighten up, lift your heads. Our translation said, lift your heads. That's A okay. nossa If you tradução don't have a good translation, that's okay. A nossa fala, erguei vossas cabeças. Ele falou que a tradução não é boa. É boa sim. Erguei vossas cabeças. Yes. Okay. But we end up looking up. Mas todas essas traduções, elas querem dizer: olha para cima, erguei vossas cabeças. Because Olha the pro Lord alto. is simply wanting us to change our perspective. Porque o Senhor quer que simplesmente mudemos a nossa perspectiva. We're so impacted by the things we see upon this earth. Nós somos tão impactados pelas coisas que vemos acontecer sobre essa terra, The circumstances, the peoples. circunstâncias, pessoas. We just had an election in the United States. Nós acabamos de ter uma eleição nos Estados Unidos. And some people think it's the end of the world. E algumas pessoas pensaram que isso fosse ser o fim do mundo. They're ready to leave the United States. E muitas queriam deixar os Estados Unidos. Some people think it's the greatest thing that ever happened. Outros acham que foi a maior coisa que já aconteceu. And we'll stay out of the politics. E nós procuramos ficar de fora da política. But you see how we get so affected by the natural things Mas in this você vê earth. como nós somos afetados pelas coisas que acontecem nesse mundo. But he wants us to change our perspective. Mas Ele quer que mudemos a nossa perspectiva. And how does that occur? E como que isso ocorre? As we fix our eyes upon him. Se fixarmos os nossos olhos sobre Ele, As we look at him, se olharmos para Ele, the other things start to fade away. as outras coisas vão perder o seu valor, vão ser obscurecidas. And we start to see that he's in control. E nós começaremos a ver que Ele está no controle. He is doing a great work. E Ele está fazendo uma grande obra. And he wants us to be encouraged by that. E Ele, por isso, Ele quer que sejamos encorajados. As I mentioned, throughout the Bible, this is his call to many people. E como eu disse, através da Bíblia, isso é um chamamento para muitas pessoas. Consider one of the wisest men that ever lived. Considere um chamamento ao homem mais sábio que já viveu. If you think about Solomon, Então, estamos falando, claro, de Salomão. and look at Ecclesiastes chapter 1. Olha comigo em Eclesiastes capítulo 1. Actually, we talked about this last year when we were with the young people. E isso nos fala desse último ano, quando compartilhamos com os jovens. We talked about the signs of the time. Ontem falamos sobre os sinais dos tempos com eles. But if you look at Ecclesiastes 1, Então, se você olhar comigo, Eclesiastes capítulo 1, you see a great contrast between verse 13 and verse 14. você vai ver um grande contraste entre o versículo 13 e o versículo 14. Solomon says, Aqui Salomão diz: I set my mind to seek and to explore by wisdom concerning all that has been done under heaven. And it is grievous task which God has given to the sons of men to be afflicted with. Ele diz no 13: Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu.
Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. And I have seen all the works which have been done under the sun, Ele and diz- behold, all is vanity, E- striving Yeah. after wind. Ele disse, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. No We have a 14. contrast in these two verses. Nesses dois versículos nós temos um contraste. It speaks about in 13 about being under heaven. No 13 fala das coisas que estão debaixo do céu. And then 14 speaks about being under the sun. E no 14 fala das coisas que estão debaixo do sol. What is the difference here? Qual a diferença debaixo do céu, debaixo do sol? Under the sun, that's what we see. Debaixo do sol é aquilo que vemos. It's the natural. São as coisas naturais. But when we think of under heaven, Mas quando pensamos debaixo do céu, it's the eternal, it's the spiritual. aqui está algo espiritual e algo que é eterno. As we look at just things going on under the sun, Quando olhamos as coisas que estão acontecendo aí debaixo do sol, there's despair, discouragement, hopelessness. há um desencorajamento, uma falta de esperança, um temor. Man thinks he has an answer, Homens pensam que eles têm as but respostas, he only makes things worse. mas aí eles tornam as coisas piores ainda. But if our eyes can look at things from under heaven, Mas se os nossos olhos puderem ver as coisas na perspectiva de debaixo do céu, we're encouraged, we're strengthened to press on. There's a hope set before us. veremos que há uma esperança diante de nós e seremos encorajados a prosseguir adiante. Because when we look at things from a heavenly perspective, Porque quando olhamos as coisas sob uma perspectiva celestial, we see what Daniel said. nós vemos aquilo que Daniel disse. The heavens do rule. Os céus governam. The heavens rule. Os céus And governam. that hasn't changed. Isso não tem mudado. Things under this sun change all the time. As coisas debaixo do sol mudam frequentemente. What's great one day O que é aquilo que é grande hoje, is terrible the next day. no próximo dia já é algo You terrível. have a friend this day. Você tem um amigo aqui hoje, Next day they unfriend you. no próximo dia ele é seu inimigo. They never want to, they block you even. E até eles vão te bloquear lá no WhatsApp. Young people know those phrases. Os, Okay. os jovens sabem aí o que ele está falando, né? De bloquear essas coisas. Okay. But it's a challenge for us. Mas, irmãos, é um desafio para nós. But we can be encouraged. Mas nós podemos ser encorajados. Because as you look through Scripture, Porque God's been doing this for us all throughout the ages. Porque quando você olha para a Escritura, você vai ver Deus fazendo essa obra através das eras. Let's look at a couple of them. Vamos olhar algumas dessas. We're familiar with the story of Job. Nós somos familiares com a história de Jó. All that Job went through. Tudo aquilo, as coisas pelas quais Jó passou. All of his sufferings. Todos os sofrimentos que Jó Sufferings experimentou. before the Lord. Sofrimentos diante de Deus que ele The Lord had teve. been disciplining him. E o Senhor estava disciplinando-o. And then if you look at the end of the book, Então, se você olhar no final do livro de Jó, in Job chapter 42, verse 5, em Jó 42, versículo 5, and see, he finally comes to the conclusion finalmente Jó vai chegar ali a uma conclusão. because his perspective changes. Porque a perspectiva que ele tinha foi And transformada. he testifies in verse E 5. no versículo 5 ele vai testificar. I have heard of you by the hearing of the ear, Eu só te conhecia de ouvir, but now my eyes see you. mas agora os meus olhos te veem. His eyes saw the Lord. Agora os seus olhos viram o Senhor. Throughout the book, Através do livro, he had a mental concept Ele of what he thought God was like. ele tinha um conceito mental daquilo que ele achava que Deus se parecia. But once he saw the Lord, Mas uma vez que ele viu o Senhor, his whole perspective changed. toda a sua perspectiva mudou. Perspective of who the Lord was A changed. perspectiva do Senhor não mudou. He knew him in reality, Agora ele conhecia o Senhor em realidade. not just mentally, not just Ele theoretically. não conhecia o Senhor apenas teoricamente ou mentalmente. And when he saw the reality of who God was, Agora ele vê a realidade de quem o Senhor realmente é. what else changed? E aí, quem mais que mudou? Quem que mudou agora? Job's perspective of himself É changed. a perspectiva que o próprio Jó tinha. Essa foi transformada. Because Job was no longer looking at himself in his own light, Porque agora Jó não olhava para a sua própria vida de acordo com a sua própria luz. but as he saw God. Mas quando ele viu He Deus, saw the king on the throne. ele viu um rei no trono He saw himself in his light. e ele viu quem ele era
ele mesmo a luz de His Deus. perspective of himself E changed. a sua perspectiva então será mudada. And what did he do? E aí o que que ele fez? I repent in dust and Ele fala, ashes. eu me arrependo no pó e na He cinza. who had been defending his righteousness. Aquele que tem estado a defender a sua própria justiça. One glance at the Lamb of God. Foi só um vislumbre do Cordeiro de Deus. One glance at the King. Um vislumbre que ele teve do rei. He was down at his feet, E ele cai ali nos seus pés, repenting. arrependendo-se. And this is the one. Have we seen him? E esse é alguém que viu o Senhor. When we see the Lord, Quando nós vemos o Senhor, you will notice throughout Scripture, você sabe que através das Escrituras, not only does the concept of who we see change, não apenas o conceito muda, não apenas, okay, repeat not again. only does our concept of ourself change. Não apenas o conceito que tínhamos de nós mesmos muda. I don't speak English very well, Eu não falo inglês muito bem, é mesmo? so I have a challenge for him. Então ele é um desafio para mim. So, O inglês dele é diferente. Vamos, go ahead. but then also our perspective of ourself changes. Mas apenas a perspectiva que tínhamos de nós mesmos, ela muda. We think we're so great. Nós pensávamos que éramos tão grandes. I'm a Christian. Look at all I've been through. Olha aqui, eu sou um cristão tal. Você está vendo tudo pelo qual eu estou passando? Look at all my service. Olha todo o serviço que eu tenho I prestado. you see him. Então, quando você vê o Senhor, You're down at his feet. você cai com o rosto em terra. This actually happened with one of the prophets in the scripture. Na verdade, isso vai acontecer o mesmo com alguns profetas das There was a dear Escrituras. prophet who had been serving the Lord. Havia um profeta que ele tinha estado a servir o Senhor. This was speaking of Isaiah. E eu estou falando de Isaías. He had been serving the Lord during the times of Uzziah. Isaías, ele tem estado a servir o Senhor na época do rei Uzias. And we know that things had been going well for Uzziah. E aí algumas coisas aconteceram com o rei As he Uzias. followed the Lord prospered him. E aí Uzias, quando ele seguiu o Senhor o fez But we know the prosperar. tragedy of the end of his life. Mas sabemos que na vida dele ele experimentou uma tragédia. And we're not going to go into Uzziah. Mas não vamos compartilhar sobre Isaías nessa noite. But as Uzziah died. Mas quando o rei Uzias morreu, And I know some sisters heard something about this eu today. sei que algumas irmãs que estão aqui já ouviram sobre isso hoje de manhã. But it was a crisis for Isaiah. Mas houve uma crise. Quando Uzias morreu, houve uma crise na vida de He'd Isaías. been close confidant with Uzziah. Porque Isaías e Uzias, eles eram bastante próximos. Isaiah goes into the temple. E aí então Isaías vai no templo. Because he goes in there. Aí ele entra no templo. And what is the answer? E qual foi a resposta que ele He obteve? saw the Lord sitting on the throne. É dito que ele viu o Senhor assentado sobre um alto He e heard sublime those trono. seraphim worshiping the Lord. E ele ouviu aqueles serafins que estavam adorando o There Senhor. was a shaking. E houve um abalar das coisas And ali. Isaiah's perspective changed. E aí a expectativa que Isaías tinha Look foi at Isaiah transformada. chapter 6, verse 5. Olha comigo Isaías capítulo 6, versículo 5. Because we see how Isaiah, once he saw the Lord, Porque Isaías aqui, quando ele viu o Senhor, what does he say of himself? o que ele disse acerca de si mesmo? Then I said, Woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips. I live among a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. I love in that verse, Eu amo esse versículo. because he had been so close to Uzziah. Porque Isaías e Uzias, eles eram muito próximos. Uzziah had been the king, Uzias era o rei. but now Mas agora, he says, My eyes ele fala, os meus olhos, have seen the king, os meus olhos têm visto o rei. not just a king, Não aquele rei, but my eyes have seen the king, mas ele vai usar esse artigo aí. Os meus olhos viram o rei. the king upon the throne. O rei assentado no alto e sublime trono. And Isaiah, his perspective changed. E aí a expectativa que Isaías tinha foi mudada. This prophet, Esse profeta, he says, Well, I am ruined. ele diz, eu estou perdido. I am undone. Ele falou, eu estou perdido, We acabado. know how the Lord
comes in and raises him up. E aí você pode ver, lendo, que como o Senhor veio e o restaurou. He says, actually, I'm a man of unclean lips. Ele vai dizer, Isaías, eu sou um homem de lábios impuros. But one of the amazing statements Mas uma das declarações incríveis aqui. is, he says, and I'm among a people of unclean lips. E ele fala, e eu habito no meio de pessoas, de homens de lábios impuros também. Now let me ask you a question. Deixa eu me fazer uma pergunta a você. If you were meeting with a group of people with unclean lips, Se você estivesse reunindo com um grupo de irmãos e irmãs de lábios impuros, what would you do? o que você faria? I'm going to go to another group. Eu vou para outro grupo. No, but if you first see that you're a person of unclean lips, Mas se você pudesse primeiramente ver que você, primeiramente, tem lábios impuros, how many in this room have unclean lips? quantos nessa sala aqui tem lábios impuros? We all do. Todos nós temos. That's who we are. É isso que nós somos. We are sinners gathered together by the grace of God and because of the blood of the Lamb. Nós somos pecadores que se reúnem juntos por causa da graça de Deus e do sangue do Cordeiro. And one of the greatest revelations we can have about the church E uma das maiores revelações que podemos ter acerca da igreja is that none of us are perfect. a maior revelação que podemos receber acerca da igreja é que nenhum de nós é perfeito. So people can do things. As pessoas podem fazer coisas. We look down at them. Nós olhamos de cima para baixo. How could they do that? Como é que eles podem fazer isso aí? Do you know what that says? Sabe o que isso diz? That says we don't know ourselves. Isso diz que nós não nos conhecemos. That's why we need the eyes of our heart enlightened. É por isso que precisamos ter os olhos dos nossos corações iluminados. Because as Isaiah said, he was a man of unclean Porque lips. Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros. Then the Lord says, who shall I send? Aí o Senhor diz, quem enviarei? He touched him with that coal, Aí o Senhor toca ali com aquela brasa and he sent him. e o Senhor vai enviá-lo agora. He was prepared Agora ele está to preparado be that vessel of God that could be used as one of the greatest prophets in the history of para Israel. ser usado por Deus como um dos maiores profetas ali no Antigo Testamento. His perspective changed of A God. sua perspectiva que ele tinha de His Deus foi perspective transformada. changed of himself. A sua perspectiva que tinha de si mesmo foi mudada. His perspective changed of the people of God. E a sua perspectiva que ele tinha do povo de Deus também mudou. Have we seen him like that? Nós temos visto o Senhor desta maneira. This is what we need in this hour. É isso, irmãos, que precisamos nessa hora. Looking up. Olharmos para cima. Also, if you think of Jeremiah, Também quando pensamos no profeta Jeremias, we see how, as the Lord called Jeremiah, nós vemos como o Senhor chamou o profeta Jeremias. we see how, as the Lord is, in Jeremiah chapter 1, Jeremias capítulo 1. we see here a phrase that God uses many times with his prophet. E nós vamos ver uma frase que o Senhor vai usar com esse profeta muitas vezes. And we'll just look at a couple. E nós vamos olhar algumas delas. He takes these prophets. Então o Senhor toma o seu profeta He shows them something natural. e mostra-lhes algo que é natural. He simply asks him a simple question. E o Senhor faz-lhe uma pergunta simples. What do you see? O que você está vendo? They respond in the natural. E aí o profeta responde a Deus de uma then- maneira natural. God shows them the spiritual side. E aí o Senhor vai mostrar-lhe o lado espiritual daquilo ali. And their whole perspective is E changed. toda a sua perspectiva mudará. And they're prepared to be the servant of God. Então este profeta estará preparado para servir a Deus. The Lord called Jeremiah. Então o Senhor chamou Jeremias. And if you look at Jeremiah chapter 1, Se você olhar comigo Jeremias capítulo 1, we know Jeremiah was a youth when the Lord called him. sabemos que Jeremias era jovem quando o Senhor o chamou. And Jeremiah said, I'm but a youth, I can't serve you. Aí Jeremias disse, Senhor, eu sou uma criança, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. The Lord said to Jeremiah, don't say you're a Em youth. versículo 7, o Senhor lhe disse, não digas, não passo de uma But where you criança. go, everywhere I send you, you will go. Todo lugar que eu te enviar, você irá. The words I put in your mouth, you will say. E as palavras que eu colocar na sua boca, você as pronunciará. The Lord equipped, the Lord empowered Foi Jeremiah. o Senhor quem deu poder, foi o Senhor quem equipou Jeremias. Just like he equips and empowers every one of us. Como ele equipa e ele provê para cada um de nós. And then as he's preparing Jeremiah for his service. E aí, à medida então que ele está preparando o profeta Jeremias para o seu If serviço. you look down at verse 11, Você pode olhar comigo no versículo 11. Jeremiah 1:11. Jeremias 1:11. It says, And the word of the Lord came to Jeremiah, saying, What do you see, Jeremiah? E veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? What do you see? O que você está vendo? And what did he see? E o que ele viu?
I see a rod and an almond tree. Ele respondeu, vejo uma vara de amendoeira. The Lord shows Jeremiah something very natural. O Senhor mostrou a Jeremias algo muito natural. And Jeremiah responds, that's a rod of an almond O tree. que é isso, Jeremias? Ele respondeu, uma vara de amendoeira. And God then explains the spiritual E side aí o of it. Senhor agora vai explicar-lhe o lado espiritual daquilo que ele viu. Because remember, Jeremiah was not only a prophet, but he was a priest. Porque Jeremias, lembre-se, ele não era apenas um profeta, mas ele era também um sacerdote. And a priest would know the story of Aaron's rod. E o sacerdote, ele deveria necessariamente conhecer a história da vara de Arão. During that time of rebellion under Korah, Naquela época lá que houve a rebelião de Corá, they were challenging Moses, challenging God. e Corá e outros desafiaram a autoridade de Moisés. Each one brought that almond rod each one brought his rod before the Então Lord. foi pedido que cada um daqueles rebeldes trouxesse uma vara diante do Senhor. We know how Aaron's rod blossomed. Mas a vara de Arão, ela floresceu. What does that speak of? E o que aquilo nos fala? Speaks that rod blossoming. Fala que aquela vara de amendoeira, Even though it looks dead outwardly, mesmo que ela parecesse estar morta exteriormente, there was within that rod dentro daquela vara a life, havia uma vida. resurrection life. Havia uma vida de ressurreição. Out of death came life. Da morte brotou a vida. And what the Lord was telling to Jeremiah, E o que o Senhor agora vai contar aqui para Jeremias? don't look at things naturally. Não olhe as coisas naturalmente. Don't see yourself as a youth, Não veja-se a si mesmo como uma but criança, see yourself going forth in the power of resurrection mas life. veja você indo servir-me na força da minha vida de There's a ressurreição. life that will be with you. Há uma vida que estará com você. And brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now what is our perspective of our service? qual é a nossa perspectiva acerca do nosso serviço? We don't serve in the power of ourselves. Nós não servimos no poder de nós mesmos. We don't serve in the power of our good flesh. Nós não servimos no poder da nossa boa carne, But we serve in the power of His resurrection mas nós life. servimos no poder da sua vida de ressurreição. Out of death comes life. Da morte brota a vida. It's a life that's won a victory. É uma vida que é It's vitoriosa. a life that has overcome all É uma things. vida que já venceu todas as coisas. That's our perspective of service. Essa deve ser a nossa perspectiva do serviço. Too often when we are called into service, Com frequência, quando somos chamados a maybe servir, even during a meeting, mesmo talvez durante uma reunião, we sense maybe we should pray. nós pensamos, talvez eu devesse orar, Maybe we should share something. talvez eu devesse compartilhar algo. Our perspective is we look at ourselves. E a perspectiva, ela está brotando em nós mesmos. But what we need to be seeing Mas o que nós precisamos ver is that within each and every one of us, é que em cada um de nós, we have the power of His resurrection nós life. temos o poder da sua vida de ressurreição. And that's what brings forth worship. E é isso o que vai trazer de dentro de That's nós what brings forth service. uma adoração genuína e um genuíno serviço. It was precious this morning. Foi precioso nessa manhã. I was able to come to the end of the sisters' time. Eu fui capaz de chegar lá no finalzinho da reunião das irmãs. Fortunately, there were a lot of food still left E over. graças a Deus que ainda tinha sobrado muita comida lá para mim. It was good to be there. E foi bom estar lá, foi bom. But what you saw Mas quando você vê, was a spirit of service. o que nós vimos lá foi um One espírito de serving serviço. together. Pessoas servindo juntos The power of His life no poder da sua vida, to the glory of God. para a glória de You Deus. could sense the spirit E of aí it. nós podemos sentir esse espírito operando ali. This is what it is, brothers and É sisters. isso que tem que ser, irmãos e When irmãs. when our perspective is changed Quando a nossa perspectiva tiver sido to seeing that mudada, it's not I but Christ. nós vamos ver que não é eu, mas é Cristo. Do we believe that? Nós cremos nisso By faith, do we step into e that? por fé nós temos experimentado a realidade disto. Or is that for somebody else? Ou essas coisas é para outra pessoa. That's for an older person. Ou essas coisas é para uma pessoa mais velha. That's for a servant of God. Ou essas coisas é apenas para o servo de Deus. How many servants of God are here? Quantos servos de Deus tem aqui nessa sala? Quantos? How many? Quem é servo de Deus aqui? Every hand goes up. Todo mundo é servo de Deus. We're all servants of God. Todo mundo pode levantar a mão. Todos nós somos servos de Deus. I remember a story. Eu me lembro de uma história. Had the opportunity many times to be with Brother Lance Lambert. Muitas oportunidades eu tive de estar com o irmão Lance Lambert.
And we know that our brother was used a lot in prophetic ministry. E sabemos como o irmão Lance ele foi usado muitas vezes de uma maneira profética. And after one meeting, Depois, um certo dia depois de uma reunião, and I think we would all agreed what he shared was very prophetic. eu creio que todos nós que estávamos e concordamos que a palavra que ele proferiu era uma palavra profética. This brother went over to him Aí um dos irmãos foi até ele and he said something to the effect, e disse para ele ali uma frase de efeito, algo de efeito. I appreciate your prophetic ministry, your being that prophet. E aí esse irmão disse assim: eu apreciei a sua mensagem profética. Você é um profeta. And Lance, his You- whole countenance changed. E aí o rosto do Lance mudou completamente And depois he de ouvir looked at isso. that brother Ele olhou para aquele irmão very seriously e de uma maneira bastante séria, and he said, I am a servant of the living God. ele disse: eu sou um servo do Deus vivo. That was his secret in life. Aqui está o segredo da vida dele. He didn't elevate himself. Ele não elevava-se a si mesmo. He saw that he was a servant of the living God. Ele via-se apenas como um servo do Deus vivo. Too many of us focus so much on positions and titles. Muitos de nós focam na posição e nos títulos, The greatest title we can have mas o maior título que podemos ter is to be a servant of the living God. é sermos um servo do Deus vivo. That's what he's after. É isso que ele busca Would our encontrar. perspective of service be changed? Que a perspectiva sobre o nosso serviço possa ser mudada. How does our perspective of service change? Como é que a perspectiva do nosso serviço pode ser mudada? When we see the servant, Quando nós olhamos o servo. the servant who came, O servo que veio, not to be served, but não to serve. para ser servido, mas para servir. The King of O Kings Rei dos Reis, coming as a little babe, ele veio aqui como um bebezinho. washing the feet, Ele lavou os pés. not elevating himself, Ele nunca elevou-se a si but mesmo, humbling himself to the point of death. mas ele humilhou-se ao ponto de morrer. May that spirit of service be recovered within our midst. Possa esse espírito de serviço ser recuperado, restaurado no nosso meio nesses dias. It's tragic within Christianity today how often men are lifted up, or sisters too. É trágico como no cristianismo de hoje muitos homens e mulheres têm procurado se elevarem. We elevate. Nós nos elevamos. Oh, how great they are. Oh, quão grande esses servos e And servas são. sadly, E com tristeza digo, many respond and say, oh, thank you. muitos respondem a isso e falam: ó, muito obrigado. That feels so good. Isso faz sentir tão bem. Lose sight of Perdem the de very vista. origin of our source of service. Muitos perdem de vista a questão do seu serviço. This is what we see God doing in Isaiah and É Jeremiah. isso que vimos Deus fazer na vida de Isaías e Jeremias. He was equipping them for O service. Senhor estava equipando-os para o serviço. And He's equipping us in this E hour. da mesma maneira Ele está nos equipando nessa hora. Yeah. If you can go throughout the Nós scriptures. podemos ir através das Escrituras. We're not going to look at Zechariah, Nós não vamos olhar Zacarias, por but exemplo. the Lord asked Zechariah, what do you see? Mas o Senhor também vai perguntar para Zacarias: o que que você vê? He saw that lampstand of gold. Aí ele viu aquele candelabro de ouro. Zechariah described what he physically saw. E Zacarias descreveu para o Senhor o que ele estava vendo fisicamente. But then the Lord was revealing to him Mas aí o Senhor então revela a ele that lampstand, that's a testimony to que God. aquele candelabro era o testemunho de Deus. But it showed trees coming forth with oil. E aí ele vai ver aqueles ramos de oliveira ali no óleo. It's not by might nor by power, but by my spirit, E aí o says the Senhor vai Lord. dizer: não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Over and over we see how the Lord brings us into seeing things from His De perspective. novo, veremos o Senhor trazendo-nos para ver as coisas sob a perspectiva dele. And so we have to ask ourselves, Então nós temos que fazer essa pergunta a nós mesmos. today, what do we see? Hoje, o que é que nós vemos? We looked at those verses in Luke, Nós olhamos aqueles versículos lá em Lucas and we see how God was working on these ones. e nós vemos como Deus estava trabalhando naqueles lá. Because we need it's desperate, as we read out of Ephesians 1. Como nós temos lido em Efésios capítulo 1. It's desperate that we see with the eyes of our heart. Desesperadamente, nós precisamos ser capazes de ver com os olhos dos nossos corações. I want to quote Lance Lambert again. E novamente eu quero citar o irmão Lance Lambert. He was speaking of the eyes of our heart being enlightened. Ele estava certa vez falando acerca dos olhos dos nossos corações serem iluminados. He said,
Ele One's diz, knowledge of prophetic events is vanity without some understanding of God's heart and purpose. can I read? Yeah, right there. Ele disse assim, aqueles que têm o conhecimento, apenas o conhecimento profético, será vanidade, será vaidade, se eles não tiverem o entendimento do propósito de Deus. Apenas o conhecimento profético é vaidade sem o conhecimento do propósito de Deus. Many study the prophecies. Muitos estudam as They can profecias speak of the various events. e eles podem colocar os eventos bastante bem relacionados ali na But sua what ordem. is the end? Mas qual é o final? What's the purpose? Qual é o propósito? What's God O after? que Deus busca? What is His heart? Qual é o coração de Deus Have we nessas seen coisas? His heart? Se virmos o coração do Senhor, We see His heart that He wants to have a living personal relationship with us. nós vamos ver que no seu coração está um desejo de ter um relacionamento vivo conosco. He wants to dwell, He wants to be at home amongst us. Ele quer habitar, Ele quer ser santo no nosso meio. And He's desiring that corporate expression of His life E- upon this earth. E Ele deseja também ter sobre essa terra uma expressão corporativa da sua vida. All with a purpose in view. Mas tudo com um propósito em vista. That His Son would have that eternal companion. Que o seu filho possa ter aquela companheira eterna. And the vessel that the Lord is using today to prepare the bride. E o vaso que o Senhor usa hoje para preparar a noiva. The vessel He's using today to prepare the bride, His eternal companion. O vaso que ele usa hoje para preparar a sua noiva, a sua eterna companheira, It's His body. é o seu corpo. It's the church. É a igreja. It's the family of God. É a família de Deus. As He builds us together, À medida que Ele nos edifica Christ is juntos, formed in us. Cristo sendo formado em nós. And it brings a great joy to the Father Isso traz grande alegria ao Pai. to see the bride for His Son Ver a noiva do seu filho being made ready. sendo ataviada, sendo We'll preparada. touch a little more on that tomorrow night. Amanhã à noite vamos tocar um pouco mais And we nisso. don't have to have a full understanding of this. Mas nós não precisamos ter um entendimento pleno e completo dessas But just if we coisas. see that God has this end in view, Mas se formos capazes de ver que Deus tem este fim em vista, we understand nós entenderemos. why He says, look up. Por que ele nos diz, erguei Because the vossas more we're cabeças? keeping our eyes upon Him, Porque quanto mais mantivermos os nossos olhos sobre Ele, the more He's been revealing things to mais us. Ele estará revelando-nos das suas coisas. As we said, we read earlier in Luke, Como dissemos anteriormente no Evangelho de and it spoke Lucas, of the famines and the plagues and all the natural e lá ele disasters. fala dos desastres naturais, de fome sobre a terra, de pragas. And these have been going on throughout history. What- All of these have been going on Olha, throughout history. Todas essas coisas que o Senhor mencionou, elas podem ser vistas através da história da humanidade. But what is the difference today? Mas qual é a diferença hoje? As you continue reading in Luke 21, Se você continuar a ler em Lucas 21, he continues in verse 29. no versículo 29, o Senhor vai dizer, Luke 21, verse 29. Lucas 21, versículo 29. And this parable, this story is told in 3 of the Gospels. E essa história aqui, ela foi contada nos outros 3 And we're evangelhos. not going to get into various Nós interpretations. não vamos tocar nas variadas interpretações. But if you look at Luke 21, 29, Mas olha comigo Lucas 21, 29. he told them a parable. Aqui o Senhor vai lhes dizer uma parábola. Behold the fig tree. Ele diz, vede a figueira. Behold the fig tree. Contemple a figueira. Olhe, Be contemple. able to see. Seja capaz de vê-la. And are you seeing with your natural eyes E aquilo que você vê com seus olhos naturais, or the eyes of your heart? veja com os olhos do seu coração. Because it says, as soon as they put forth leaves, you see and know yourselves that summer's now near. So It- you also will see these things happening. Recognize, kingdom of God is near. 30. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. In the scriptures, the fig tree speaks of Israel. Nas Escrituras, a figueira fala de Israel. And the Lord is using Israel as a sign. E o Senhor está usando Israel como um sinal. He calls us to recognize it. Ele chama-nos a reconhecermos isso. And because the kingdom of God is near. Porque o reino dos céus está próximo. Now, this is the difference between when the Lord said this and today.
Aqui está a diferença de quando o Senhor disse naquela época e diz hoje. Because we know Israel disappeared for many years. Porque sabemos hoje como Israel desapareceu por muitos anos. But in some of our lifetimes, Mas alguns na nossa vida, there's a few of us tem here poucos de nós aqui nesse. that have lived Esse- during two significant signs. Sorry. We have been alive during two significant Yes. signs. Muitos aqui mais velhos, eles puderam experimentar dois sinais significantes durante o tempo de vida deles. In 1948, we saw the rebirth, that recreation of Israel. Em 1948, houve o renascimento ou a recriação de Israel. A miracle. All of a sudden, Israel's recreated. De repente, Israel foi recriado. Now, I'm sorry to say I was around when that happened. Eu sinto dizer, mas eu estava ali por ali, eu estava vivo naquela época lá. I was a baby, Eu era um bebê, but I was there. eu era um bebê, mas eu já estava lá. And then in 1967, E aí, em 1967, you saw the recreation of the unification of Jerusalem você vai ver a unificação, a reunificação de in what Jerusalém. was called the Six-Day War. E foi chamado naquela época a Guerra dos 6 Dias. And this speaks of how the times of the Gentiles was fulfilled. E isso fala como o tempo dos gentios foi cumprido. For thousands of years, the Gentiles had ruled over Jerusalem. E por anos e anos, os gentios eles tinham governado, mandado em But Jerusalém. after the 67 war, Mas depois da Guerra dos 6 Jerusalem Dias, was reunited. Jerusalém então é reunida. That time of the Gentiles was E o fulfilled. tempo dos gentios então agora está cumprido. Now, whenever we're speaking of Israel, Toda vez que falamos sobre Israel, we need to remember what we're looking at nós temos que lembrar de que o que nós estamos olhando aqui, is we don't want to be so distracted by the earthly, nós não queremos ser distraídos pelas coisas terrenas, but we want to see from God's perspective. mas nós queremos ver sob a perspectiva de What's Deus. going on in the heavenlies? O que está acontecendo nos céus? Because many have said Porque muitos já têm dito, Israel is God's time clock. Israel é o relógio de Deus. But we see how the Lord is sending us a sign. Mas nós vemos como o Senhor envia-nos um sinal. We don't know what's going on in the Middle East right now. Nós não sabemos o que vai acontecer lá no Oriente Médio agora. I always have a concern. Eu tenho só uma preocupação. When right in the middle of something, Quando a gente está no meio de alguma coisa, some can say with a great certainty, this is what's going on. alguns podem dizer com bastante certeza, não, é isso que vai acontecer de verdade. Because things can change. Mas as coisas podem mudar. You know, Trump said he's going to end the war one day. O Trump falou que vai terminar a guerra em um dia. Who knows? Quem que sabe? Quem vai saber? But Quem vai saber? things can change. Mas as coisas podem mudar. It could go the other way and explode to a world war. Pode, ao invés de acabar num dia, explodir numa But terceira that's why we're guerra. watching. Mas é isso que precisamos ver. And he continues in his encouragement here. E o Senhor continua no seu encorajamento aqui. As he gets your attention, Então ele quer capturar a nossa he atenção. says, here's a sign that you need to watch in the last days. Ele fala, nos últimos dias, aqui está um sinal para o qual você deve olhar. What does he say in verse 34? E o que ele vai nos dizer no versículo 34? He says, be on guard. Acautelai-vos. But what is being guarded here? O que significa It says, acautelar? Está em guarda aqui. be on guard for your hearts. Ele fala, acautelai-vos por vós mesmos, guardai os vossos Oh, corações. keep the eyes of your heart clear. Mantenha os olhos do seu coração limpos, And claros. not be weighted down by dissipation, drunkenness, worries of life. E ele disse, não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, That not come upon you suddenly like a trap, for it will come upon all who dwell on the face of the earth. para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Being on guard, focus, stay awake. Acautelai-vos, esteja em guarda, mantenha o foco, ele Because diz. it's telling us there's a potential conflict out there. Porque aqui ele nos fala que há um conflito em potencial. We're in the midst of a great battle. Nós estamos no meio de uma grande batalha. So don't let your heart become dissipated. Não permita que o seu coração ele fique dissipado, perdido, desfocado. Dissipated means being overly occupied with other things. Dissipate, a palavra que ele está usando, significa sobrecarregado com outras coisas. Overly occupied with things like work, with sports, Sobrecarregados demais com esporte, com trabalho, com essas schools, coisas. video Escola, games, social media. escola, mídia,
essas coisas aí. looking for a husband, looking for a wife. Preocupado demais em achar uma esposa ou achar um marido. Don't be distracted by Não this, fique distraído com essas coisas, ele but diz. keeping our eyes on Him. Mas mantenhamos os nossos olhos nele. And it says, don't get drunk. E ele fala também, não vos embriagueis. I don't think He's talking about things physically here. Eu acho que ele não está falando de uma embriaguez física aqui. But why do ones drink? Mas por que alguém bebe? Many drink just to escape. Muitos bebem para escapar. So we try to escape from this world. Então tentam escapar desse mundo. And then the worries of life. E aí ele fala também das It can preocupações overwhelm dessa us. vida. Podem nos sobrecarregar. So we don't want this day to catch us off guard. Porque nós não queremos que aquele dia nos pegue com a guarda baixa, It's because He despreparados. continues. Aí ele diz, ele When you continua look at dizendo, verse 36, no versículo 36 ele He conclui. gives us some vital instructions. E aqui ele nos dá instruções vitais. It says, watch therefore, praying at every season, that you may be accounted worthy to escape all these things, which are about to come to pass. Stand before the Son of Man. All right. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Watch and pray. Ele diz, vigiai e orai. Vital instructions for us in this hour. Instruções finais que ele nos dá nessa última hora. One of the saddest things that goes on among many assemblies Uma das coisas mais tristes que tem acontecido no meio de muitas assembleias. is that the least attended meeting is the prayer meeting. The least? Least attended meeting is the prayer meeting. Yeah. Que a reunião menos frequentada é a reunião de oração. If we really see the significance of the time we're living in, Se nós formos capazes de ver a significância do tempo nos quais vivemos, there will be a desire within our hearts that we have to pray. haverá um desejo no nosso coração de orarmos. Not that we must pray, Não que nós devemos orar, but that we have to pray mas que nós temos que orar. because the days is drawing nigh. Porque o dia está próximo. This call is to all of us to wake up. Então, o chamamento é para que nós vigiemos, que He nós says, despertemos. watch, be on the alert. Ele diz, vigiai, estejais alertas. Now, it's actually in the scripture, it's a military term. Na verdade, esse termo que aparece aqui, vigiai, é um termo militar. And when I was in the military, Quando eu estava lá no exército, we would have to be on watch at night. à noite nós tínhamos que ser vigias, vigiar. I had my rifle. Então eu tinha comigo o meu rifle I was guarding airplanes. e eu era um vigia ali de aviões ali na base. And it was the first time you go on watch, Então o primeiro turno ali, quando você estava vigiando ali, as you're patrolling, patrolling? as you're going around patrolling, Peraí, sorry. patrolling. Patrulhando. Okay. Yes. Então, o que eu fazia ali, no turno meu como vigia, eu estava patrulhando. Okay. Yes. You're very alert, Então, para patrulhar, você precisava estar bastante alerta. watching everything, Você tinha que observar tudo. listening to Você everything. tem que ouvir cada barulho. You're not bored, you're not distracted. Você não podia ficar chateado e nem distraído ali. But then as you do that Mas então, à medida que você fazia aquilo, over and over de again, novo e de novo e de novo, you start to become familiar with this sound. você começava a se tornar familiarizado com aquele barulho. You start to get a little tired. E aí você começava a ficar um pouquinho cansado. You start to get a little careless. Você começava a se descuidar. You become more familiar. Você se tornava mais You familiar can com aquelas forget coisas que your te purpose cercavam. there. E você se esquecia qual era o propósito de você estar ali. But then all of a sudden, Mas aí, de repente, you hear a rifle shot. você escutava um tiro de rifle. You wake up real quick. Aí, rapidamente, você despertava. But we see Então, nós vemos. that's what happens among believers. Isso tem acontecido no meio dos crentes. We can hear, these are the last days. We need to pray. Nós ouvimos essas palavras. Estamos nos últimos We dias. pray and we Precisamos pray. orar. E nós vamos orar. Ones even say, well, he's been saying he's coming for so long. Where is he? E outros até têm dito, conforme as escrituras, ele tem demorado tanto. Onde ele está? We can get bored. We can get tired. Nós podemos nos tornar cansados, chateados. We can let our guards E down. nós podemos abrir a guarda. How we need to have the Holy Spirit within us. Como precisamos ter o Espírito Santo em That nós. quickening power Que ele nos dê esse poder, que ele nos reavive. to keep our eyes
para manter os nossos focused olhos upon Him. focados sobre o Senhor. And as one brother says, to keep the main thing the main thing. Como um irmão já disse, para sermos capazes de manter as primeiras coisas em primeiro lugar. The greater burden we have for our Lord's coming. O maior encargo que podemos ter com relação à vinda do nosso Senhor. The greater burden we have to recognize the battle of these last O days. maior encargo que podemos ter para reconhecermos a batalha desses dias na qual estamos inseridos. The fruit of that will be increased prayer among the brethren. O fruto disso aumentará a oração no meio dos irmãos. One of the reasons there's so little, we could call it kingdom prayers in the house of God, Uma das razões porque há aquela chamada oração do reino nas assembleias do Senhor is because of our é perspective. por causa da nossa The perspectiva. more the eyes of our heart are enlightened Quanto mais os olhos dos nossos corações forem to iluminados see the battle we're in. para vermos a batalha na qual estamos. Because remember in the letter to the church in Ephesus, Porque vocês se lembram da carta à igreja de Éfeso? it talks about the body of Christ, Lá fala-nos acerca do corpo de the house Cristo, of da God, casa de Deus. talks about families, Lá fala da família. and we love that. But E what's that nós last amamos chapter? isso. But The lá- last chapter. Mas o que fala o último capítulo? It speaks about the battle, Lá fala-nos acerca de uma batalha. seeing him as the warrior. E fala dele como o guerreiro. And how we need to be so much on the alert in E this hour. como nós precisamos estar alertas nessa hora. May we recognize the signs of the time. Possamos nós ser capazes de reconhecer os sinais dos tempos. The movement, the things that are going on. O momento, as coisas que estão acontecendo agora. Not so much about the things upon this earth. Não digo apenas sobre as coisas sobre essa terra. But when we read the first part there in Luke, Quando nós lemos aquela primeira parte anteriormente em it Lucas, said the powers of the heaven will be shaken. ele diz que os poderes do céu serão abalados. There's a shaking going on. Há um abalo que está Not only on acontecendo. this earth, Não apenas nessa terra, but in the mas heavenlies. também nos lugares There's a celestiais. great battle. Há uma grande batalha. And would we be those that could see what's going on from his E que perspective? possamos ser aqueles que serão capazes de ver as coisas sob a perspectiva dele. That we could usher in his kingdom, Para que possamos apressar o seu reino, preparing the way for the king. preparando o caminho para o rei. Praise God, when David became king over all Israel, Graças a Deus, quando Davi se tornou rei sobre todo Israel, there were ones that were prepared for David. houve aqueles que prepararam o caminho para Davi. There was some of the family of Issachar. Havia alguns da família da tribo de Issacar. They knew the sign of the É dito times. que eles conheciam os tempos And they knew what Israel should do. e eles sabiam o que Israel deveria fazer. Are there ones within the church today Que aqueles que estão na igreja hoje, that recognize the sign of the que times eles podem aqueles que podem reconhecer o sinal dos tempos and that see from God's e perspective também possam ver sob a perspectiva what de we as Deus the people of God should be doing? aquilo que nós, como povo de Deus, deveremos estar fazendo. These are serious days, São dias bastante sérios, but they're just, like we said at the beginning, they're so exciting. mas como eu disse, eles são cheios de perspectiva, de excitamento. There is so much. I love these days Eu amo esses dias, because you don't know what's going to happen, porque nós não sabemos o que realmente vai acontecer, but we know the end of the story. mas nós conhecemos o final da história. We don't know what's going on around us, Nós não sabemos o que irá acontecer ao redor de but we nós, know who goes before us. mas nós sabemos aquele que foi adiante We de know nós. who's with us. Nós sabemos aquele que The está various conosco. crises we face in life, E é Cristo que está conosco nessa the vida. struggles we face, As dificuldades, os problemas que temos. things that are going on today that you never thought could go on in this earth. Coisas que estão acontecendo hoje que nós achávamos que nunca aconteceria nessa terra. Look up, Erguei os vossos olhos. change our perspective, Mude a sua have perspectiva. the eyes of our heart enlightened to know Him in a fuller way, Que tenhamos os olhos dos nossos corações iluminados para vê-lo de uma maneira mais plena. that we might be those that are prepared Para que sejamos aqueles que estarão preparados. to hear those wonderful words. Para ouvirem aquelas Well palavras done, good and faithful maravilhosas. servant. Bem feito está, servo bom e fiel. Enter into the joy of your master. Entre na alegria, no gozo do seu Senhor. This is what we're after. É isso que nós buscamos Do we ouvir. see that as the end? Mas nós vemos isso como um fim.
Or does our perspective just end with our salvation? Ou a nossa perspectiva se resume apenas na nossa salvação? Praise God for our salvation. Graças a Deus pela nossa salvação. But that's the beginning. Mas ela é apenas And o He wants começo. the eyes of our hearts opened in a fuller and greater E Ele way. quer que os olhos dos nossos corações sejam mais e mais abertos de uma maneira mais e mais plena. To behold Para the Lamb of God. contemplarmos o Cordeiro de To Deus. see His return. Para vermos o seu retorno. To be those ready. Para sermos aqueles que estarão That prontos. testimony Como um testemunho that the bride has made herself de que a ready. noiva a si mesma já se ataviou. May we cooperate with Him, Possamos nós cooperarmos com o Senhor. not only for ourselves, Não apenas por nós mesmos, but to be an encouragement and a testimony to many others. mas sermos um encorajamento para muitos outros. Maybe we can stop here tonight. Talvez possamos parar por aqui nessa noite. Lord, we do return with worshipful hearts unto you. Retornamos a Ti, Senhor, com um coração cheio de adoração. Lord, we thank you that you have made a way for us to actually see the heart of God. Te agradecemos porque o Senhor fez um caminho para podermos ver o coração do In Pai. ourselves, we can't see your purpose. Em nós mesmos somos incapazes de ver o Teu propósito. But Lord, you have made a way. Mas o Senhor preparou um caminho, As um we jeito. fix our eyes upon you, Então, se mantivermos os nossos olhos em Ti, we can see your heart. nós podemos ver o Teu coração. Thankful it's not based upon how old we are. Obrigado, porque isso não está baseado na nossa idade, quão velhos It's not somos. based upon our education. Não está baseado na educação que It's temos. not based upon our E não experience. está baseado nas nossas experiências. But Lord, in your great love, Mas, Senhor, em Teu grande amor, you have opened your heart to o Senhor us. tem aberto o Teu coração a nós. And we want to open our hearts E nós queremos abrir os nossos corações that there could be that oneness, that unity with you. para que possa haver essa unidade entre nós e o We Senhor. offer ourselves to you, Nós Lord, nos oferecemos a Ti, Senhor, that the eyes of our heart might be enlightened. para que os olhos dos nossos corações possam ser iluminados For your glory and honor. para a Tua glória e honra. Thy name we pray. No Teu Amen. nome nós oramos. Amém.